Shalom, shalom, shalom Adonai, graça e paz, meus queridos. Tudo bem? Cá estamos nós para mais uma live ao vivo, né? A última segunda-feira do mês de julho, mês 7. Estamos aqui para estar transmitindo ao vivo sobre o tema o discípulo e o dízimo. Olha, tem discípulo e Deus, Jesus, o Espírito Santo. Nós vimos o discípulo e o cristão, a diferença. Lemos 30 diferenças entre o cristão e o discípulo. A diferença bem marcante mesmo. Porque o discípulo, ele vive, ele segue os passos de Jesus, ele guarda a palavra, ele vive a palavra, ele obedece a palavra. Agora, por sua vez, o cristão tem lá as suas limitações, tem a sua limitação. Porque o discípulo, quer dizer, aquele que foi discipulado, o discípulo é aquele que procura imitar o seu mestre, fazer igual Paulo mesmo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, né? Então hoje à noite nós vamos ver um assunto, eu não acho polêmico não, muita gente acha polêmico sobre o dízimo, é uma das coisas mais natural da igreja, é ofertas e dízimo, salvo por alguns charlatões que estão aí infestando o cenário, o plenário, o cenário da igreja evangélica brasileira e no mundo também, estão aí como são os mercenários, são os falsos profetas, são ladrões, né? A Bíblia diz que são gulosos, cães gulosos, né? Que não têm misericórdia, vem para saquear o rebanho e não para apacentar o rebanho. Deixa eu abaixar aqui. Eles vêm para saquear mesmo. Em vez de saquear o inferno, acaba saqueando a igreja. Então, tantos escândalos, diante de tantos escândalos, que as pessoas acabam ficando assim meia desacreditadas. Não é questão de desacreditar ou não, é uma questão de fé, uma questão de compromisso com Deus. Não importa se fulano está fazendo ou deixando de fazer, o importante é que você, simplesmente, um ato de fé, dentro do período da graça, você dá o seu dízimo. É o que nós vamos estar vendo aí. Em nome de Jesus, deixa eu ver aqui se está bem. A imagem está boa, está meia... Está boa, né, Marcos? Está boa, né? Está boa, muito boa. Deixa eu ver quem é que está na área aí. Não derruba que é pênalti, né? Por favor, estou na área, não derruba que é pênalti. Joga a bola para mim, que é gol certo. Vamos lá. Márcia Elane, aqui é a família do Marcão todinho, ó. Márcia Elane dos Santos Moura, Elane dos Santos Moura, família do Marcão, tios e vovós na área, é isso aí, ó, tudo mundo na área, meu filho. Só fazer aquele chuveirinho lá, que eles estão lá dentro da área, é gol certo. Maria José está lá no interior de São Paulo, mas ela está atenta, linkada. A Cidinha, como está você, Cidinha? Boa noite, Cidinha. Rosana, como é que tá? O Edinho, cadê a Débora? Débora, estou de olho em você, Debrinha. Cadê a Débora? A Aparecida Nogueira, Edinho. Rosana, como é que está você, Rosana? Cadê a Bruninha? É minha mascotezinha. Cadê a Bruna? Parece aí, Bruninha. A Ivanice, vovó, Ivanice, Deus abençoe. Outra vovozona, vó Dila, benção de Deus. Ah, apareceu, né, Débora? Você também, né? Espertinha, né? Já viu que eu dei um look aqui, você já correu na área, né? Vai para a área, querida. Cida, benção de Deus em nossas vidas. Cida Camargo, a pastora lá de Francisco Morato. É isso aí. Nós demoramos um pouquinho. A Elaine Ferreira, que demora um pouquinho, porque a gente tem que montar tudo aqui, né? Chega aqui 8 horas correndo para montar. O Marcão trabalha, né? Afinal de contas, alguém tem que trabalhar naquela casa, né, Marcão? Tá brincando, lá todo mundo é guerreiro, né? Deixa eu ver aqui, Rosana, Bruninha com os gatos. O que a Bruninha está fazendo? Aqui não está dando, porque tem um coraçãozinho em cima. Deixa eu ver se dá para ver. Com os gatos no colo e o olho na TV.
Isso aí, Bruninha, fica esperta, querida. Logo, logo nós vamos entrar num assunto que você gosta, viu? Daniel, mas vamos lá, Marcão vai estar colocando aí a primeira página nossa, né? O discípulo e o dízimo. Vamos discutir, eu não estou aqui para fazer um simpósio, não estou aqui para discutir a validade ou não é validade, para os dias de hoje, o tempo era só para o tempo da lei, não é para da graça. Olha, eu não vim aqui para isso, eu estou aqui só para dar uma visão simples, normal, do que é o dízimo, né? Se você crê, amém. Se você não crê, problema seu. Eu não tenho que convencer ninguém. Nem pregando eu tenho que convencer ninguém. Eu prego a palavra, eu jogo a semente. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não tenho obrigação de convencer ninguém. Eu tenho obrigação de pregar na unção do Espírito Santo. E essa unção do Espírito Santo, que está em mim, vai através da palavra, ela é suficiente para convencer do juízo, do pecado e da justiça. Então eu não estou aqui para convencer ninguém da validade, da validade do dízimo, se é para os dias de hoje ou não. Olha, eu estou aqui só para dar uma visão bem leve sobre o dízimo na igreja e o discipulado, o discípulo também. O discípulo, ele vai ter que ter o primeiro contato, como ofertar. Porque antigamente a gente gastava tanto dinheiro no boteco, a gente ia sábado então, nos bailinhos, nos pointezinhos da vida, a gente gastava dinheiro pra caramba, deixava dinheiro para o sábado e gastava mesmo, né? Mas quando nós nos convertemos, às vezes o camarada não dá um centavo, conforme diz minha mãe, 1 centavo de oferta. Às vezes pega aquelas notas velhas, né? Moeda tudo bem, mas fica aquela regulagem, né? Para aquele espírito de miséria. Interessante esse espírito de miséria, porque é uma coisa, é um ranço, uma herança, que a gente traz lá dos nossos pais, né? Das outras religiões. O que acontecia? A minha mãe dizia, olha, pega essa nota rasgada, essa nota velha, leva lá na igreja e coloca no pé do santo. Sim, chegava lá, tem lá um nicho do santo, e dizia, coloca a nota lá. E tinha um pratinho lá, você coloca a nota. Então era nota velha, rasgada, que não valia nada. Quer dizer, e ainda dizia, esmola para o santo. E às vezes quando o indivíduo vem para a igreja, aceita Jesus, ele vem com esse espírito, às vezes nem tem esse espírito, ele nem sabe, mas é um espírito, quando eu falo espírito, chama um espírito do sistema, um espírito de religião. A pessoa já se converte, parece que esse espírito já está lá, revelando, mostrando. Você já percebeu quantas pessoas que se convertem acabam ficando hiper religiosa? Ah, isso, aquilo, não pode isso, não aquilo, mas quem disse isso? Aquele espírito de santarrão, aquele espírito de religiosidade que não tem nada a ver. Mas de onde veio isso? Então, a mesma coisa, às vezes a pessoa vem, em vez de aprender a ser liberal, a Bíblia diz, aquele que contribui seja liberal, com alegria, porque Deus ama aquele que dá alegria. É nesse nível que eu quero entrar. Agora, eu costumo dizer, quem crê, tem. Quem crê, recebe. Quem não crê, não tem. Quem não crê, recebe. Pronto. Problema meu? Não, problema daquele que vai decidir se crê ou não crê, se dá ou não dá. Mas aí, Marcão, nós vamos lá. O discípulo, e inclusive tem aquele estereótipo, né, da pessoa falar, vai dar dinheiro para o pastor. Gente, não é dinheiro para o pastor, não. É a igreja. A igreja tem gasto, tem tantas coisas, projetos, muitas e outras mil coisas, não é? A verba da igreja tem que ser bem administrada, de acordo com a entrada e a saída. Tem que ser bem visto isso aí. Deus vai cobrar daqueles que estiveram na frente da igreja dele, como eles gerenciaram, como eles administraram os bens do Senhor. São os bens, que são as dádivas. Nós, quando recebemos alguma coisa, a Bíblia diz que são dádivas, são primícias. Primeiro para o Senhor. Por isso que diz, o dízimo, só a 10ª parte, nós ofertamos ao Senhor. Às vezes tem pessoas que pagam tudo que tem que pagar e se sobrar eu dou. A Bíblia diz uma coisa, porque nosso meio tem muita hipocrisia. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. É ser fiel no pouco, ser fiel em tudo, em tudo, em tudo. Em todas as nossas atitudes,
dos nossos gestos, de falar, do nosso relacionamento, né? Para quando você falar, alguém vai dizer, realmente, ele não está dizendo, eu já vi ele viver, já vi ele praticar. Amém? Então é isso aí, querido, vamos lá. Nós vamos ler um pouquinho, tá bom? Vamos ler um pouquinho, vamos ler a palavra. Introdução, vamos lá. Existem várias problemáticas relacionadas ao dízimo, como se devêssemos dar ou não, né? Obrigado, dar ou não, não é obrigação, é graça, nós estamos na graça. Posso dizer que era obrigação no velho, lá na lei era uma aliança que eles fizeram e outra coisa. Pensa bem, é uma aliança que eles fizeram e eles nunca, judeu, nunca quebrou, nunca questionou esse fato da aliança de Jeová Jiré, o Deus da provisão. Quando ele diz, eu sou Jeová Jiré, estou dizendo, eu sou o Deus da provisão na sua vida, né? Deus é aquilo que você precisa, ele se apresenta com o nome para suprir a nossa necessidade. E, evidentemente, o judeu, sabedor disso, eles tinham um compromisso com Yahvé, Jeová, Elohim, eles tinham esse compromisso desde o nosso pai Abraão, lá do começo. Olha, é uma tradição que vem sendo passada de pai para filho, ninguém quebra isso daí. Deus prometeu às nações que seriam benditas, a todas as nações da terra por causa. E outra coisa, a prosperidade. A prosperidade que Deus dá para o seu povo, eu estou falando um pouquinho para você entender qual é o povo mais rico do mundo hoje em dia, que domina o mercado financeiro em todo o setor do mundo. É judeu. Você não vê um judeu pobre, você não vê um judeu esmolando. Todos eles são prósperos, tudo que eles fazem, Deus chamou para ser cabeça e não por cauda, né? Tudo que você colocar a mão prospera, porque eles estão guardando a aliança de Deus com Abraão. Foi de Abraão, depois foi para Jacó, você percebe que Jacó, quando sai lá da casa de Labão, ele sai realmente abençoado, Isaac, e depois José e todo o povo de Israel. Agora nós podemos ver, quando Deus abençoou Abraão, dizendo, anda na minha presença e ser perfeito, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, na guerra lá de Ló, da guerra dos 4 reis contra os 5, aonde Abraão foi libertar o seu sobrinho, que estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra, para aqueles lados lá. Então, nessa guerra dos 4 contra os 5, o pessoal de Sodoma e Gomorra foi levado cativo. E com isso foi o sobrinho de Abraão. Então tinha aliança, os reis dali, que eram nômades, eram tribos, tribais, eles fechavam um contrato de proteção mútua. Se o inimigo me atacar, você me dá cobertura. Se o inimigo te atacar, eu te dou cobertura. Foi exatamente isso daí. Quando levaram Ló com todos os seus bens, Abraão pegou os seus homens de guerra e foram atrás, juntamente com os outros reis aliados, e ganharam a batalha. E nessa batalha, eles pegaram tudo de volta, o despojo. Pegaram tudo de volta, cada um pegou, mas também teve o despojo de guerra. E disseram para Abraão, olha, este aqui é a tua parte, ó, esta é a tua parte, o despojo. O que Abraão disse? Não quero. Sabe por quê? Para que não venha dizer que a riqueza do ímpio me fez prosperar. Porque para eu prosperar, eu não preciso da riqueza ou despojo do ímpio, eu preciso apenas da graça do grande Deus. Pois isso aí, pode ver lá que Abraão recusa. Mas aí vem logo Matusalém, é Matusalém, né? Matusalém vem, eu estou fazendo confusão não? Zorobabel, não. Matusalém, é esse mesmo. De vez em quando dá um branco, né? Mas que foi Matusalém, sim. O rei de Salém, exatamente, ó, o rei de Salém, que já era Jerusalém. Bem lá, ó. Bem lá nos primórdios, 2, 3 mil anos antes de Cristo, estava lá o rei de Salém. Era um sacerdote, um sumo sacerdote eterno, sem genealogia. Olha que coisa linda, esse é um grande mistério de Deus na sua eternidade, na sua gerenciação sobre a terra. E ele vem e abençoa Abraão. E Abraão dá o dízimo para Matusalém. Mas por que ele deu o dízimo? A Bíblia diz, o maior abençoa o menor. Então, logicamente que Matusalém era maior, olha só, bem maior no grau espiritual
na escala do Espírito Santo de Deus, abençoou o menor, Abraão era menor, e Abraão dizimou. E não era época de lei, não tem nada a ver, bem antes, viu, meu filho? Período patriarcal. Tem esse papo aí que o dízimo é da lei, não tem nada a ver. E depois que também acabou, Jesus morreu, acabou a graça, tem um tal de graça para cá, graça para lá, e olha, uma graça que fica até sem graça. Uma graça que não tem cruz, não tem sangue, não tem arrependimento, não tem nada, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E acaba até dizendo, nem isso é o tempo da graça, não precisa agora não. Cuidado com esse quinto evangelho, ou sexto evangelho da desgraça. Marcão, você está lá atento? Então, simplesmente, meu querido, vamos contribuir. Deus ama. Nós depois poderemos ver lá em Coríntios, Deus falando, né? Tem 2 capítulos que falam sobre contribuição. Paulo fala sobre contribuição. E a igreja primitiva, eles não davam só o dízimo, eles davam muito mais. Eles davam herança, eles davam tudo. Mas você fala, esse povo é louco? Não. Quanto mais esse povo dava, mais eles recebem. Por isso eu digo, qual os dois povos hoje no mundo que lideram a riqueza, dividem entre si a riqueza do mundo? Judeus e árabes. São filhos de Abraão, promessa de Abraão. Amém, querido? Então vamos lá. A introdução, nós vamos dar aqui uma pequena, né? Se o dízimo é para judeu ou gentil, etc. Nesse mundo teremos apenas uma visão desse estudo geral. Não é a intenção de convencer ninguém de dar ou não dar, aquilo que já falei. Quem crê tem, quem não crê, acabou. E outra, se você não crê, cala a tua boca. É isso aí mesmo, cala a tua boca. Não fique falando o que não tem que falar. Porque só de falar você pode estar pecando contra a Espírito Santo de Deus. Como eu disse, não podemos chamar o irmão de raca, de louco, porque é réu de juízo. Então tem tantas coisas, por exemplo, aquele que diz assim, engana o cego, aquele que diz, engana o cego, faz brincadeira, depois é brincadeira, a Bíblia também está dizendo que isso daí. Então tem tantas coisinhas que nós não observamos isso. Então nós ficamos fora, distante de uma realidade bíblica, a verdadeira identidade. Eu tenho falado muito sobre isso. Temos que retornar à verdadeira identidade da igreja. E a verdadeira identidade, eu vou dizer qual que é. Não é A, B, C ou D, não. A verdadeira identidade da igreja é uma pessoa. E essa pessoa chama Espírito Santo. Tudo começou com ele. E você, dali a igreja nasceu. E dali a igreja se tornou imbatível. Porque você vai ver, tudo era o Espírito Santo. Espírito Santo, usando fulano cheio do Espírito Santo, fulano cheio do Espírito Santo. E fulano cheio do Espírito Santo curou, fez, aconteceu. Você vai ver que o Atos dos Apóstolos passa a ser, na realidade, Atos do Espírito Santo. E hoje em dia, onde está o Espírito Santo? A grande verdade. Para que nós possamos retornar à verdadeira identidade da igreja, que não é essa que nós estamos vendo por aí. Vamos lá. Essa já é uma outra questão, que eu só de vez em quando dou umas cutucadas aí, abro uns ganchos, uns links aí. O que é o dízimo? Uma visão geral, vamos lá. Introdução, existem várias problemáticas relacionadas ao dízimo, como se devemos dar ou não. Se o dízimo é para judeus ou gentios. Neste estudo veremos apenas uma visão geral. Não é a intenção de convencer ninguém em dar ou deixar de dar. O que significa o dízimo? O que é o dízimo em hebraico? Vamos ver em hebraico, para ter uma noçãozinha, para entendermos, né? Tem amigos meus aí, falando de quem crê recebe, quem não crê não recebe, então não tem que criticar. Eu tenho um pastor aí abençoado, que eu fui pregar, fazer uma conferência em Presidente Venceslau, ele fez o louvor. Estava ele, a filha, a esposa, ficaram hospedados no mesmo hotel que eu. Durante 3 dias eu ministrei ali naquele ginásio, e ele, um louvor lindo, maravilhoso, abençoei, profetizei na vida deles, e depois de um tempo ele se tornou messiânico, né? Cristão messiânico, como tem judeus messiânicos, que acreditam em Jesus. Ele se tornou messiânico, e colocou barba, canta e louva ao Senhor. Inclusive em hebraico, está fazendo o louvor dele. Agora eu vou dizer herege? Não, meu filho. Se você quer servir a Deus guardando o sábado, qual é o problema? Se você quer servir a Deus não guardando o sábado, qual é o problema? Então deixa os irmãos adventistas. Gente, hoje eu estou por aqui com esse negócio. Deixa os irmãos adventistas
falar do sábado, guardar o sábado. Deixa eles lá. Deus chamou eles com uma finalidade. Cada um tem um propósito no corpo de Cristo. É um mosaico, é uma coxa de retal, é uma quebra-cabeça. Cada um encaixa no lugar. Quando você vê que alguém tem que encaixar no seu quadradinho, encaixa, você recusa e joga fora. Não joga fora porque ele vai fazer, ele faz parte do tabuleiro, ele faz parte do jogo, ele faz parte do corpo de Cristo. Então eu tenho visto pessoas aí criticando, inclusive alguém diz, pastor, o sábado, meu filho, é livre. É livre. Agora me disseram lá sobre Voz da Verdade, né? Esse conjunto, essa igreja linda, maravilhosa. Oh, mas os pastores lá não são e fazem. Meu querido, o camarada vai na rede social para falar uma asneira dessa. Quantas dezenas e milhares de membros tem essa igreja? Quantos novos convertidos tem lá? E o camarada vai levantar uma asneira dessa, dizendo, aquela igreja não é de Deus, aquela igreja é herética, é heresia, é neopentecostal, é isso? Olha, se você crê no Espírito Santo, amém. Se você não crê, fica na sua. O que é que tem que criticar aquele que fala em línguas? O que é que tem que criticar aquele que profetiza? O que é que tem que criticar aquele que prega manso, sereno e suave? O que tem que criticar aquele que pula? A diversidade, a multiforme graça de Deus. Não tem que ficar criticando. E eu vejo aqui nas redes sociais indivíduo diante de uma plateia e o camarada às vezes estuda PhD nisso. PhD para quê? Para ficar denegrindo, aquela igreja lá é neopentecostal, aquela igreja começou assim. Olha, aquela igreja é aliada a essa, saiu dessa, com essa heresia, com aquela. E a sua? Se formos ver, a minha é do começo, da reforma, da primeira leva, da primeira turma. Não tem primeira leva, primeira turma. Esqueceu? Então veja bem, às vezes eu tenho que parar um pouco para colocar juízo, sim, para colocar juízo na cabeça desses que se acham doutores da lei. Sim, veja aí, é dividir para conquistar. Eu estava dizendo lá, Voz da Verdade, minha irmãzinha ligou para mim, aí pastor, como é que é? O que o senhor me disse sobre isso? Eu disse, eu vou responder. A irmãzinha está esperando a minha resposta é essa, minha querida. Estão dizendo, então deixa eu falar. Agora, no tempo de Jesus amado, Remaná Sheika, aleluia. Quando vem a sanção não tem jeito, meu querido. Quando vem a sanção não tem jeito. Jesus aqui no tempo dele, João, o apóstolo do amor, discrimina alguns discípulos que não andavam com Jesus. Discípulos de Jesus, mas que não andavam com Jesus, mas eles estavam curando e expulsando demônio. João, muito sagaz, ou talvez muito zeloso, excesso de zelo é perigoso. Ele diz, mestre, ei, aquela turma lá, está fazendo assim, mas não anda conosco, proibi-os. Agora, eu não sei se ele mandou proibir ou se mandou vir fogo do céu. Às vezes manda fogo do céu porque não fala a mesma língua. Veja bem, Jesus disse, deixai-o. Alguns pregam o evangelho por porfia, outros por humildade, outros por santidade, outros por verdade, outros por vanglória. Cada um prega o evangelho. Jesus deixa eu pregar o evangelho até o fim. Lá no fim, eu resolvo a parada. Lá no fim, eu resolvo. Lá no fim, ele vai ver aquele que edificou acho que eu já falei isso daí. Aquele que edificou na rocha vai ficar firme. Aquele que edificou no ferro vai ficar firme. Aquele que edificou sobre a pedra vai ficar firme. Aquele que edificou a sua obra na palha, na madeira, vai queimar. Quem vai julgar é o Senhor. Então, por que nós temos que ficar julgando o servo alheio? Para com isso, gente. Vamos procurar o que fazer. Se não tem o que fazer, vai plantar batata. É isso aí. Quem tem que ficar é aquela igreja, usa véu. Deixa o pessoal do véu usar o véu. Qual o problema? Deixa eles louvarem do jeito que eles louvam. E pronto. Mas eles acreditam. Daí? Qual é o centro? Não é Cristo? Mas eles creem nisso, naquilo. Quem é o centro? Não é Cristo a palavra? Mas tem isso. Qual denominação não tem? Qual denominação não tem? Eu estou vendo aí nas redes sociais e os camaradas, como que dizer, nós aqui é que
né? Sola a escritura, sola a mente e tal. Que peguei, para com isso. Agora eu vou emendar um pouco. Marcar, o negócio está grosso aqui. O caldo está engrossando. O caldo está engrossando. Agora me vem à mente o quê? A parábola dos trabalhadores da 10ª hora. Jesus fez essa parábola dizendo, havia um senhor da vinha que saiu 6 horas da manhã, foi na praça, pegou os melhores, presta atenção, aí eu sou da primeira onda da reforma, eu sou da segunda onda da reforma, eu sou da terceira onda, segura a onda aí, segura a onda aí. Jesus saiu 6 horas da manhã, foi lá e contratou os melhores, na primeira leva. E o Senhor disse, ide para a vinha. Quando foi 9 horas da manhã, o Senhor da Seara dá uma olhada e falou, opa, aqui precisa dar um gás nesse pessoalzinho aqui, que já estão meio devagar. Ele vai de novo na praça e pega uma segunda leva de trabalhadores, segunda leva, e manda para a vinha. A turma chega lá no gás, arrepiando, opa, vamos lá. Mas quando chega 3 horas da tarde, 3 horas, né? 3 horas da tarde, se não estiver enganado, 3 horas da tarde, o senhor vai lá e pega a terceira onda. Está entendendo o que é onda? A onda, a última onda, os pentecostais, os neopentecostais, que estão aí com tanta heresia, com tanta coisa, segura aí. Vai lá, pega 3 horas da tarde, manda uma outra leva, terceira leva. Quando falta 1/10 hora, falta 1 hora para 6, presta atenção, faltando 1 hora para 6, termina o expediente, acabou, e o Senhor disse, é hoje, é um dia só e acabou. Agora, preste bem atenção, os que chegaram na 1/10 hora, quando o Senhor vai lá na praça, o Senhor ainda exorta os camaradas. Já tinha passado meio-dia, os caras já tinham comido a marmita, o lanche, deram um tempo lá para dar o dia, fechar o dia, chegar em casa e falar, mulher, ó, ninguém nos contratou, temos nada, never. Mas o Senhor chega lá e dá, e lança no rosto, o que é, meu camarada, vocês estão aí? Ociosos, sem fazer nada. Qual é a resposta? Ninguém nos contratou. Por quê? Nós somos os últimos. Somos esquisitos, não temos o preparo necessário, não temos PhD nisso, PhD naquilo, mas só uma coisa, nós somos trabalhador. Somos trabalhador. E o Senhor diz para esses trabalhadores, ide para a vinha, para a seara, eu vou lhes dar o salário de um dia, como se vocês tivessem começado 6 da manhã. Ide, a motivação. Ide. Eu já posso ver essa turma chegando no gás. Chegando no gás. Vamos supor que fosse no canavial. E quando esse pessoal chega, aquela turma de velhaco que ficou, como acontece muito, quando chega alguém na igreja, novo convertido, vão visitar, vão fazer isso, vão fazer vigília, vão evangelizar, vamos. A turma velha, os membros velhos de banco, diz, não, calma, eu também fui assim, eu também fui assim, isso aí passa, não, devagar, calma. Foi o que aconteceu comigo, o que aconteceu comigo, devagar. Essa turma, quando chega, essa turma velha, vai dizer para eles o seguinte, ó, galera, é o seguinte, ó, baixa a bola, menos, porque se nós não terminarmos o serviço hoje, o Senhor vai ser nos obrigado a contratar amanhã vamos ter serviço de novo. Mas o Senhor da Seara é muito esperto, sabedor de toda essa maracutaia, ele lança a mão dos trabalhadores da 1/10 hora, aquele que ninguém valoriza. Pode ser um cara tatuado, mas cheio do Espírito Santo. Pode ser um cara com piercing, mas cheio do Espírito Santo. Pode ser um cara tatuado, mas cheio do Espírito Santo. Não camarada dentro da igreja colocando piercing, não camarada dentro da igreja tatuando, mas aqueles lá, rejeitados. Eles vêm e resolvem a parada. E na hora do acerto de conta, como é que começa? Começa com os últimos. Meus queridos,
A palavra de Deus está aí para discernir. A palavra de Deus está aí para discernir. Muita gente prega, blá, 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 mas você tem discernimento do Espírito Santo de Deus? Para discernir as coisas? E sabe quem discerne as coisas? Não é qualquer um. Tem o carnal, tem o natural e tem o espiritual. São três. Que lado você está? Hã? Só quem discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém é o espiritual. Pronto. Então eu vejo uma falta de... Por isso que falta a unidade. Mas o Espírito Santo de Deus vai dar um jeito nisso aí. O Espírito Santo vai dar um jeito nisso daí. Você vai pensar que a turma vai zoar, bagunçar, anarquizar. Não. Porque Jesus disse, uau! Lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz: e nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Profetizarão, sonharão, vão fazer, vão acontecer. E este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então não vai pensar que o pessoal vai anarquizar com a igreja, vai ficar nesse negócio, a minha é melhor, porque eu sou da primeira onda, sou da segunda onda, da terceira onda. Meu filho, baixa a bola, viu? Baixa a bola. E comece a pregar a palavra de Deus. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus e não para ficar atacando os outros, tá? Deixa a turma do véu em paz. Deixa os adventistas em paz. Deixa, sei lá, o que está aí. Mas agora tem uma coisa, com exceção, esses que estão fazendo sincretismo, misticismo, negócio de espiritismo, dando ouvido a espíritos enganadores. Espíritos enganadores, é aí que nós temos que ter discernimento. Não é porque salta, dá um pulo, é do Espírito Santo de Deus. Arrepio, nada disso. Dá uma segurada na onda aí que não tem nada a ver com isso daí. Tem muita criancice e tem muito espírito de engano. Fogo estranho no altar, tem muito aí. Que está aí, eu chamo de o pentecostalismo baixo, o clero baixo. Aonde tudo é religião, tudo é tranqueira do inferno, sem nenhum critério. Mas, meu querido, é isso daí. Só estava por aqui, eu tinha que falar. Marcão? Jesus disse, aquele que tem a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade. Não fica com onda, não. Prega a minha palavra com verdade. Ele falou lá para Timóteo, aquele que tem, prega, insta, exorta. Prega a tempo e a fora de tempo, a tempo e a fora de tempo. Porque vão ter, nos últimos dias, vão ter comichões nos ouvidos, não vão suportar a sã verdade. Vão levantar mestres após. Você entra na internet, você vê aí quantos seguidores, pastores, coaches e outros mentores que estão aí. A galera está assim, a igreja deles estão assim, louvores que se olha e fala, uau, só adrenalina, carne pura, alma. Não é cristocêntrico, é almático. Temos que discernir. Amém? A palavra de Deus diz, discernir e provai os espíritos. Provai se são de Deus ou não são de Deus. O que significa o dízimo? Literalmente a 10ª parte. Os judeus davam a 10ª parte de seu rendimento para Deus, seja em dinheiro ou frutos. Como se você ganhasse 10 mil reais, aí você daria 100 reais de dízimo. Existem várias palavras para falar sobre o dízimo, e uma delas é Moshe, que está em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Na Bíblia, algumas vezes a palavra dízimo é zero, que significa semente, grão. Isto que você precisa entender, o tradutor colocou várias palavras como dízimo. Já a palavra dízimo em grego é decate, e a tradução é 1/10. Por isso, entregamos a 10ª parte dos rendimentos, no caso, 10%. Agora que sabemos o que significa a palavra dízimo, tanto em hebraico como em grego, fica mais fácil compreender o assunto. A era dos dízimos, nos tempos bíblicos, já disse para você que os judeus
Dão até hoje, não questionam, porque faz parte da cultura, da aliança que eles fizeram com Yahvé. E essa mesma aliança de Abraão cai em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, pela graça, nós também somos abençoados com todo tipo de sorte nas regiões celestiais. Agora eu me lembro de Davi. Davi, quando os inimigos haviam sitiado, e Davi estava ali com uma sede tremenda, calor, deserto. Aí entra os valentes de Davi. Davi estava com vontade de tomar água daquela bica. Mas aquela bica ficava no meio dos filisteus, dos inimigos. Alguns valentes de Davi, ouvindo isso, ouvindo o desejo do seu líder, sorrateiramente penetraram as linhas do inimigo, foram lá e tiraram água. E trouxeram para Davi, arriscando a sua própria vida. Davi, quando viu o sacrifício que eles haviam feito, Davi pegou aquela água e disse: não sou digno, essa água é muito preciosa, é primícia demais para mim. O que ele fez? Ofertou a Jeová. Ofertou. Esse espírito de relacionamento que nós temos que ter. Não é espírito de religiosidade. É um espírito de comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a Palavra. Nós inteirarmos. Ele habita em mim. Ele habita no meu coração, na minha vida. Eu sou templo, meu corpo é templo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Temos que ouvi-lo. Não com passo 1, passo 2. É estar alerta ao que ele falar e como falar. O que falta hoje é essa comunhão do Espírito Santo de Deus. Quando nós liberamos a bênção, nós liberamos que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós. O Espírito Santo é para ter comunhão. Não para ter comunhão só aqui na igreja, pular, gritar, acabou, manto terra, não, vamos lá, comunhão. Isso Davi tinha, e outros exemplos da Bíblia conheciam ele. Alguns de ouvir falar, mas depois de contigo andar. E que essa geração precisa é conhecer quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, quem é a Palavra, quem é Deus, e com Ele nos relacionarmos. Amém? Então fica fácil entendermos. Agora vai questionar o quê? Se eu dou ou não dou? Quando isso faz parte do nosso relacionamento, faz parte do nosso culto. Adorar a Deus com as nossas ofertas, adorar a Deus com os nossos corpos, adorar a Deus com as nossas roupas, adorar a Deus com as nossas primícias. Pastores da zona rural, estive lá, um pastor amigo meu, não tinha dinheiro, mas ele mostrou lá, o armazenzinho da igreja, tinha sacas de milho, feijão, arroz, açúcar, óleo. O pessoal trabalhava na lavoura. Então o dízimo dele era, entendeu? Então vamos prosseguir devagarzinho. Estou querendo dar uma visão para você. Vamos lá. O que era, deixa eu ver a hora, vamos lá. O que era o dízimo nos tempos bíblicos? Nos tempos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, as pessoas viviam praticamente da agricultura, que eu acabei de dizer. As transações eram feitas por trocas de produto. Por exemplo, você tinha algo que me interessava e eu tinha algo que te interessava também. Aí a gente trocava os produtos. Era basicamente assim as transações da época, com base em trocas. Por isso, os dízimos eram dados em produtos agrícolas, como ovelha, farinhas, azeite, etc. Podemos ver lá em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. Em geral, quem não podia transportar o produto para o templo, podia vendê-los. Vender no mercado e entregava o dinheiro. Quem não podia. Espero que você entenda. Não estou fazendo apologia, não estou fazendo assim um seminário para provar. Não estou provando nada e nem quero provar nada. E nem quero convencer ninguém. Isso não é papel meu. E nem vou julgar ninguém.
Ah, mas você falou quem crê recebe, quem não crê não recebe. Tá certo, me enganei. Agora o que você tem que ficar é boca fechada, porque o camarada, o ministério dele é diferente do seu. Ele age de maneira diferente, a multiforme graça de Deus, a diversidade do Espírito Santo, que se manifesta a cada um para o que for útil. Se o camarada fica ali plantado no púlpito, lendo o sermãozinho dele, quietinho, bonitinho, e o outro não, o outro chega lá e arrebenta, e fala, e pula. Amém? Vamos lá, queridos. Então não julgue, tá? Porque ao fazê-lo, você está julgando o servo alheio. Amém? Cuidado com isso. Vamos lá, meu querido, vamos lá. Para que serviu o dízimo? Deixa eu ver aqui. Isso aí. Outra pergunta comum é, para que serve o dízimo? O dízimo era uma das ordenanças para os judeus e servia para agradar a Deus. A Bíblia ensina que Deus é o dono do mundo. Está lá, Jó 41:11. Uma das formas de agradecer o Criador é através do dízimo. Claro, o dízimo servia para muitas outras coisas. Agradecer a Deus era apenas uma delas. Outra finalidade do dízimo era para o sustento do templo, do tabernáculo. Muitas vezes, tanto o tabernáculo na época de Moisés como o templo da época de Salomão precisavam de reparos, e o dízimo cobria as despesas, né, manutenção e outras coisas mais, né? Os dízimos também, ação social, missões, tudo isso. Hoje aqui na igreja, apesar de nós não estarmos surfando na crista da onda, mas aqui nós atendemos. Na pandemia nós levantamos 5 toneladas de alimento, levantamos roupas e temos levantado mensalmente também cestas básicas. Naquela enchente que houve lá no litoral norte, nós levamos daqui uma Kombi lotada para a Cruz Vermelha, lá no Jabaquara. A igreja aqui, sem muito tardalhaço, os irmãos ajudando, contribuindo, minha salinha lá ficou lotada. Então o evangelho é um evangelho social, um evangelho educacional, um evangelho de reforma, de transformação. Amém? De cuidar dos doentes, dos enfermos, dos necessitados, da água, da comida e da roupa. O resto, eu posso dizer que é resto. Salomão precisava, os dízimos também serviam para sustentar os sacerdotes e levitas que não recebiam herança dos filhos de Israel ou dos filhos de Jacó. Eles eram sustentados, as tribos, né, de levitas, sacerdotes, eles não trabalhavam, só faziam essa função, então as outras 11 tribos tinham obrigação de, através disto, a sustentá-los, né? Os levitas e sacerdotes eram servos de Deus e serviam no templo e no tabernáculo, ensinando a palavra de Deus e orientando o povo. Biblicamente, alguns motivos por que entregamos o nosso dízimo. Essa aqui é apenas a primeira parte, vamos ter a segunda parte, tá bom? Biblicamente, alguns motivos por que entregamos o nosso dízimo. Deus é o dono do universo, Salmo 24. Minha terra, o mundo e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, está lá. Deus é o dono de tudo. Colossenses 1,16, todas as coisas pertencem a Ele, pois Ele é o Criador. Ele é o Criador e responsável pela manutenção da vida, pela sua vida, a minha vida e tudo, enfim. Graças a Deus, obtemos os nossos recursos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 ao 18. Deus é quem nos dá, deixa eu dar um zoom aqui. Deus é quem nos dá força e sabedoria para adquirirmos riqueza, viu? Havia indivíduo aí, está lá todo bonitão, ó, tudo isso eu consegui com o meu poder, com a minha graça. É o que aconteceu com Nabucodonosor. Quando ele viu o império dele, se encheu de vaidade, de orgulho, diz, tudo isso construí com o meu poder e glória. Deus disse, louco. Naquela mesma noite ele ficou louquinho da Silva. Foi comer capim por 7 anos, até aprender da glória a Deus, para reconhecer que Deus está no governo dos homens, dos reinos e dos reis. É Ele.
é o doador de todas as coisas. Então não pensa aí que você está aí na tua mansão, no teu carrão, para aí, eu, para minha inteligência, fiz meu curso disso, fiz treinamento disso, sou cara. Agradeça a Deus pelo que você tem. Deus é quem nos dá força e sabedoria para adquirirmos riqueza. Então, tudo o que possuímos pertence a Ele e por isso somos seus mordomos, aquilo que eu costumo dizer. Eu não tenho nada meu, tudo que é meu é dele. Eu sou apenas mordomo, eu tomo conta das coisas dele. Ah, mas você não comprou? Comprei. Mas você não comprou com seu dinheiro? Sim, não com meu dinheiro, mas esse dinheiro veio como? Porque eu trabalhei. Mas por que eu trabalhei? Porque Deus me deu graça e sabedoria para que eu pudesse conseguir todas essas coisas. Por isso que o alimento, quando vem na mesa, devemos dar graça pelo alimento que a terra produziu para nós. A terra produziu o alimento que é suficiente para as nossas necessidades, para nutrir a nossa necessidade. Por isso que agradecemos o fruto que vem da terra. O fruto que vem da terra como? Por acaso? Não, por causa dele que abençoou. Vamos lá. Pedido do Senhor como ato de adoração. Levítico 27 e 30. É um ato de adoração, nós adoramos, como já falei no começo, né? Também todos as dízimas do campo, da semente, do fruto da árvore, são do Senhor. São santas ao Senhor, consagradas ao Senhor. Também todas as dízimas do campo, semente, já li isso aí 2 vezes, né? Mesmo sendo o dono de tudo, Deus confiou ao homem o gerenciamento da terra e dos seus recursos. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 28, do 2 ao 15, quando Deus disse para Adão que ele deveria arar, cuidar, gerenciar, administrar a terra, para que ela pudesse produzir. Né? Acabamos? Falta pouco, né, Marcão? Opa, quase lá. Mas nós começamos quase 15 minutos, né? Os israelitas foram ensinados a adorar a Deus com o dízimo, ou seja, a 10ª de tudo o que se possuía. Abraão já tinha esse costume, Gênesis 14, 18 a 20, que perdurou no Novo Testamento, Mateus 23, 23, Hebreus 7, 2. Além dos dízimos, deixa eu ver que volta aqui, querido. Pula aí, meu querido, volta aqui. Coloquei o dedão em cima aqui, pulou. Oi? Pulou aqui, meu, que sumiu. Deixa eu ver aqui, eu vou achar ele. Eu pus o dedão em cima aqui, ele deu um pinote aqui, mas vou achar ele. Abraão já tinha esse costume, em Gênesis 14, 18 a 20, que perdurou no Novo Testamento. Além dos dízimos e oferta, são também mencionadas em Êxodo, capítulo 36, versículo 3, Deuteronômio, capítulo 16, 17, 1 Coríntios, capítulo 16, 2, enquanto o dízimo aponta a nossa fidelidade a Deus, e as ofertas revelam a nossa gratidão. 2 coisas, fidelidade e gratidão. Sou grato a Deus. E outra, sou fiel dos meus dízimos e oferta, não por obrigação, mas por ser fidelidade a um Deus que me dá e me supre todas as coisas. Jeová Jireh é meu pastor. Há uma promessa do Senhor para os fiéis, Provérbios 3, 9 a 10. Honra o Senhor, aqui, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que bênção! Se honrares a Deus e colocarmos em primeiro lugar, contaremos sempre com seu auxílio e cuidado. Malaquias 3, 10, 12. Aquele lá, trazei todos os dízimos na casa do Senhor. Eu não tenho que amaldiçoar ninguém, se quer trazer, traz, não quer, problema seu. Você vai dar conta para quem? A Deus. Lucas 12, 31. Eita, acho que acabamos aqui, né, Marcão? Deixa eu ver o finzinho aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Isso eu tenho que dar um zoom, Marcão. É o último. Se honrarmos a Deus e o colocarmos em primeiro lugar, contaremos sempre com seu auxílio e cuidado. Malaquias, já lemos aí, né? O que a Bíblia diz sobre o dízimo, em poucas palavras, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o dízimo.
Também todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. Este dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 30, 32. Vamos analisar outro versículo também. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, diz o Senhor. Em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas alçadas. Ofertas sacudidas, abençoadas, generosas. Sabe por quê? Fazendo isso, é como a Bíblia fala, lançar o seu pão sobre as muitas águas, porque depois de muitos dias você receberá. Quando você é desprendido, você é liberal na obra de Deus em todo sentido, você não tem aquele espírito de ajuntamento, não tem aquele espírito material, emocional de ajuntamento, você não ajunta tranqueira, você não ajunta emoções negativas, você não ajunta pensamentos negativos, você não ajunta ódio, vingança. Pessoas que ajuntam é porque não sabem perdoar, não sabem amar, não sabem dar. Porque quando você aprende tudo isso daí, quando você sabe amar, liberar e dar, o que eu tenho não é meu, é do Senhor. Porque quando eu precisar, vai acontecer comigo. Muitas das vezes, já viajei várias vezes fora do país, e todas elas, Deus abriu a porta. Fiquei em hotel, lá na França, Hotel Sequoia, 6 estrelas. 6 estrelas. Ali, em frente à Disney de Paris. Uau, fui lá sim, por que não? Sou servo do Deus vivo. E para ir, eu fui de primeira classe. Aviação Swissair. Mas por quê? Você comprou? Não. Você está entendendo? Quando você é servo do Deus vivo, no meio de 200 pessoas, todo mundo embarcando, Gate 9, senhores passageiros, pá. Quando me levanta uma voz lá no alto-falante, Mr. Bento, por favor comparecer lá na portaria, tal, lá no guichê tal. Cheguei lá, aquelas loiras bonitas da Suíça, né? Mr. Bento, please. Pedindo o passaporte e a minha passaginha verde econômica. Ela trocou por uma outra vermelha. Ela diz, nós estamos transferindo o senhor e a tua esposa para a primeira classe. Uau! Quer mais? Quando você serve a Deus, Ele te honra. Você não tem dinheiro, é como Jesus, Eliseu, Jesus não tinha dinheiro, e agora? Temos que pagar o imposto, e não tem dinheiro, não vai passar se não pagar imposto, se não pagar pedágio. Pedro, vem cá, Pedrão, pega lá um caniço, vai lá no rio, primeiro peixe que pegar, abre a boca dele, tira um denário, paga o nosso pedágio, paga o nosso imposto, o que sobrar vai para o caixa. É assim que funciona. Amém? Deixa eu ver aqui, deixa eu terminar. Em relação a esses versículos, concluímos que ser dizimista não é só uma questão de fidelidade e generosidade, mas sim também de honestidade. Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Deixa eu ver se tem mais alguém lá, Marcão, deixa eu ver lá. Glória a Deus. De vez em quando ele me dá uns pinotes aqui. Deixa eu ver a turma que está lá, Marcão. Tem muita gente lá de antena. Deixa eu ver aqui. Eu quero dar um alô para o pessoalzinho antes de ir embora. Meu Deus. Chat ao vivo, aparece. Não quer aparecer, deixa eu sair e voltar de novo. E aí, meus queridos, como é que tá? O tempo tá bom, né? Tá bom para quê? Uma sopa, glória a Deus. Uma sopinha, né? Eu gosto de sopa. Sopa é muito bom. Cadê o do Marcão aqui? Onde está o Marcão? Para que eu possa entrar aqui. Oh, glória a Deus. Não estou achando, Marcão. Bati o dedo aqui, isso aqui é uma beleza, é tão sensível aqui. Meus queridos, não esqueçam, quinta-feira,
Estamos aqui às quinta-feira, mergulhando no livro de Daniel. Daniel, Apocalipse. Gente, é muito bom. E também estamos aqui, orando pelos enfermos e necessitados. Se vier alguém com algum problema, vai ser curado, vai ser livre em nome de Jesus. Amém? Então esteja presente aí, quinta-feira. Traga alguém para ouvir a palavra de Deus. Um amigo seu, lá na igreja o pastor está ministrando Apocalipse. Venha ver a teologia, o estudo sobre as últimas coisas, o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui na área. Débora, deixa eu ver, suporte. Rosana, Bruninha está com os gatos. Ainda está com esses gatos no colo? Menina. Sara Germana, Sarinha, Deus abençoe. Melquisedeque, eu falei certo, né? Zuleide, a paz do Senhor. Rose. Vera Silva. Wanda Ati. Vandinha, faz tempo que você não aparece, hein, menina? O que está acontecendo aí? Tudo bem? Dá um ar da graça, amém? Qualquer coisa, nós estamos aqui e oramos por você. Né? Oramos aqui, Jesus cura aí. Ó, que coisa linda, né? Wanda Ati, Deus abençoe. Pastora Vera, estou aqui. Ei, Pastora Vera, está sempre alerta aí, parecendo o escoteiro, sempre alerta. Vera Silva, estou aqui também. Ô, Vera Silva. Débora. Ô, Evanice, vovó, estou aqui também. Debrinha, estou aqui também. Wanda, Ati, quem mais? Dá o seu ok aí, meu querido. Marlene, professora Marlene, essa é uma guerreira, meu querido. Essa daqui é uma guerreira mesmo, né? Foi treinada por Deus e é uma benção. E está lá no meio dos leões, lá, só com o chicote na mão e o banquinho, domando as feras e pregando a palavra de Deus, aonde todos são contra ela, pregando assim, com a vida dela. E dando aulas, isso é muito importante. A professora está lá ministrando, dando aula e mantendo a fé, não negando a sua fé em Jesus Cristo. É isso que nós queremos, tá? Amém! Já vamos estar terminando. Que Deus abençoe, guarde livre. E quinta-feira nós estamos aí de volta em nome de Jesus. E domingo, pela manhã às 10 horas, Santa Ceia do Senhor Jesus. Não esqueçam, vamos estar aí. Domingo de manhã, todos juntos participando da Santa Ceia de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Edinho, tudo bem, querido? Boa noite, a paz do Senhor e bom descanso. Até lá, Shalom Adonai, que Deus abençoe. Amém? Marcão, quando quiser. Glória a Deus. Cida Nogueira, Rosana, amém, boa noite. Que durmam bem, em paz, que possam dormir como eu durmo, gente. Quando eu acordo, meu travesseiro está daquele jeito. É que como é bom, gente, aleluia. Amém. Graças a Deus. Ô, meu querido, compartilha, viu? Compartilha isso aqui, amém? Pode compartilhar, não tem problema não. Deus abençoe, até a próxima.